Projeto de lei que tramita na Assembleia Paulista propõe o pagamento das aulas vagas, o chamado horário janela, aos professores de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. De autoria do deputado Carlos Gianazzi, propõe o pagamento das aulas vagas, o chamado horário janela, a professores de escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Essa é uma reivindicação antiga por parte do conjunto de educadores do estado. O horário janela é o horário vazio, intercalado entre duas aulas, nas quais o professor fica sem ocupação determinada, à espera de sua próxima aula e disponível à direção da unidade de ensino. Dificilmente um professor fica na escola sem fazer nada. A nossa jornada é tão, geralmente, estafante, ou tem tantas atividades e tarefas a fazer, que o professor sempre fica na escola realizando uma atividade. Particularmente, ou preparando sua aula ou corrigindo suas provas. Então, já que ele está no seu posto de trabalho, eu acho que é justo um projeto, uma medida do governo, né, que pague alguém que já está trabalhando. Então, nós temos casos de professores que ficam o dia todo na escola e com muitas aulas vagas. Não volta para casa. Aliás, durante a semana, às vezes ele fica mais na escola do que em casa. Por isso, nós achamos que o projeto ele tem coerência, porque ele vai remunerar alguém que já está trabalhando. Para se ter uma ideia, um professor com 24 aulas dadas no bimestre, cerca de 50 dias no período diurno, chega a trabalhar 10 dias de graça. Isso acontece devido ao espaço entre uma aula e outra, o chamado horário janela, que não é pago ao educador. Ou você está preparando aula, ou você está corrigindo, ou você está fazendo diário, ou está pesquisando, ou até está à disposição na escola, está precisando de alguma coisa. Ou você vê ali tal sala que está sozinha, você fica lá na porta, fica lá um pouquinho. Alguma coisa você faz naquele período. E olha, já tem acontecido o caso, eu já passei por isso, de ficar em 3 períodos. Por exemplo, um pouco manhã, um pouco tarde, um pouco noite. Por quê? Porque você não conseguiu encaixar o seu horário completo na manhã, não conseguiu à tarde, não conseguiu à noite. Aí você vai fazer o quê? Você não tem tempo para ir em casa, você não tem tempo para exercer outra atividade. Às vezes até sem almoço, ou tem que gastar mais, sabe? Não tem como resolver aquele problema. É mais do que justo que o professor ganhe dentro desse período. O professor, ele recebe muito pouco, chega a ser quase 10 aulas o professor inicial, chega a ser R$10 a hora-aula. Então, o professor que tem no horário, isso acontece muito para o professor que tem menos aula, né? Se o horário dele acabou ficando, por exemplo, na primeira e na última, ele não tem condições de ir para a casa dele e voltar, então ele acaba ficando o período aqui na escola. Esse horário janela é de extrema importância que esse projeto, inclusive, seja aprovado, no meu entendimento, né? Justamente para valorizar um pouquinho mais o professor. O deputado Carlos Gianazzi, autor do projeto, fala da importância dessa remuneração aos professores de escolas públicas e privadas no estado de São Paulo. O professor tem que ter uma remuneração também pelo tempo que ele fica fora da sala de aula, porque ficar fora da sala de aula significa também investimento na formação. O professor está sempre em atividade fora da sala de aula, ou corrigindo prova, ou preparando a prova, ou preparando os textos para a próxima aula. O professor dentro da escola trabalha o tempo todo, dentro e fora da sala de aula.